Boa noite, todos sejam muito bem-vindos a mais uma Quinta Eu Te Conto. Hoje nós vamos fazer a leitura coletiva do conto Caso de Vara de Machado de Assis. Esse conto foi publicado pela primeira vez em 1891 no Gazeta de Notícias e posteriormente em 1899 no Páginas Recolhidas. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre um personagem, que se chama Damião, é um fugitivo de um seminário que tem uma difícil escolha a fazer. Que escolha seria essa? E porque dentro das tantas questões e episódios que ocorrem dentro da história, nós vamos chegar dentro daquele ponto que a gente sabe que Machado de Assis sabe fazer com grande maestria, que é sempre nos fazer refletir a respeito de nós mesmos, enquanto aqueles que muitas vezes preservamos determinados pensamentos, levantamos determinadas bandeiras, mas quando chega na hora de pensar entre eu mesmo e o outro, normalmente a gente pode surpreender com as nossas atitudes. Então, é sobre isso que a gente vai começar a analisar hoje. Eu vou fazer a leitura do conto, vocês vão acompanhando aí direitinho o caso da vara, e depois eu vou fazer algumas considerações, conto com a participação de vocês também para interagirem, dizendo o que é que vocês pensaram a respeito do conto, de que forma vocês conseguiram fazer uma interpretação. Sabemos que esse conto especificamente, ele traz alguns elementos que estão nas entrelinhas, que têm relação direta com o contexto ou o cenário político do Brasil nesse período de transição, entre o Império e a República. E algumas situações que envolvem os personagens poderiam estar representando essa visão de Machado de Assis a respeito do seu tempo. Até porque o caso da vara é um conto que faz uma reflexão a respeito dos maus tratos e da condição de ser escravo, vendo e colocando aqui em consideração que, como coloca bem cronologicamente o conto, o próprio narrador diz que não sabe bem se foi antes de 1850, mas no ano de publicação do conto, pelo menos, a gente já consegue perceber que Machado de Assis já estava num outro tempo fazendo uma reflexão a respeito da condição da escravidão. Mas será que isso foi feito de maneira aleatória? Ou ele não estaria querendo fazer com que os leitores da época fizessem uma reflexão a respeito desses costumes, desses hábitos e dessa ideologia vigente? Será que simplesmente mudar de um tipo de estado para o outro iria alterar o comportamento e a visão de mundo das pessoas? Bom, essas respostas a gente vai ter claramente no texto, quando a gente faz uma análise mais criteriosa dos objetivos de Machado de Assis no momento em que organizou esse conto, inclusive em pelo menos uns 7 episódios que se concatenam, se organizam de forma a criar aquele impasse de tensão, de uma expectativa que é criada, sempre colocando ali o cômico no meio da história, como uma quebra, mas ao mesmo tempo criando essas elipses e trazendo esse encadeamento de ideias, tá bom? Então vamos lá juntos ler esse conto espetacular e entender bem, Claro que cada um pode acrescentar sempre algo a mais, o que é que Machado de Assis quis nos revelar e até hoje revela com o seu legado literário, com a maneira como escreveu. Então vamos lá, acompanhe o caso da vara. Damião fugiu do seminário às 11 horas da manhã de uma sexta-feira de agosto. Não sei bem o ano, foi antes de 1850. Passados alguns minutos, parou vexado. Não contava com o efeito que produzia nos olhos da outra gente aquele seminarista que, espantado, medroso, fugitivo. Desconhecia as ruas, andava e desandava, finalmente parou. Para onde iria? Para casa? Não. Lá estava o pai que o devolveria ao seminário, depois de um bom castigo. Não assentara no ponto de refúgio, porque a saída estava determinada para mais tarde. Uma circunstância fortuita a apressou. Para onde iria? Lembrou-se do padrinho, João Carneiro, mas o padrinho era um moleirão sem vontade, que por si só não faria coisa útil. Foi ele que o levou ao seminário e o apresentou ao reitor. Trago-lhe o grande homem que há de ser, disse ele ao reitor. Venha, acudiu este. Venha o grande homem, contanto que seja também humilde e bom.
A verdadeira grandeza é chã. Moço, tal foi a entrada. Pouco tempo depois fugiu o rapaz ao seminário. Aqui o vemos agora na rua espantado, incerto, sem atinar com refúgio nem conselho. Percorreu de memória as casas e parentes de amigos, sem se fixar em nenhuma. De repente, exclamou: Vou me pegar-me com sinhá Rita. Ela manda chamar meu padrinho, diz-lhe que quer que eu saia do seminário, talvez assim. Sinhá Rita era uma viúva querida de João Carneiro. Damião tinha umas ideias vagas dessa situação e tratou de a aproveitar. Onde morava? Estava tão atordoado que só daí a alguns minutos é que acudiu à casa. Era no Largo do Capim. Santo nome de Jesus, que é isto? Bradou sinhá Rita, sentando-se na marquesa, onde estava reclinada. Então, até essa parte aqui do conto, a gente percebe claramente que nós temos, uma marcação cronológica das 11 horas da manhã, que é justamente o horário em que Damião foge do seminário. Então, a gente logo nas primeiras linhas do conto já sabe quem é o personagem principal dessa história aqui, que é o Damião, que é o protagonista. Ele foge e no momento em que ele foge, ele está ali atordoado, sem saber o que fazer, para onde ir, sabia que não podia voltar para a casa do pai, porque na verdade o pai é o que o tinha enviado para o seminário. Ele não queria ser padre. E aí ele lembra do padrinho, mas pensa, poxa, o padrinho foi que me levou, É um moleirão, ou seja, ele já dá essa característica, voltada para a personalidade do padrinho, como sendo aquele que estava sendo sempre subjugado, ou uma pessoa que não tinha uma personalidade forte capaz de enfrentar o pai dele. Então ele sabia que não podia contar com João Carneiro, que era o padrinho. E em meio a esses pensamentos e sem saber o que fazer, ele pensa em sinhá Rita. E o interessante é que essa escolha não se deu por acaso, porque ele sabia que sinhá Rita, que era uma viúva, a gente vai ver isso aqui no decorrer da narrativa, inspirava alguns sentimentos no que diz respeito ao João Carneiro, que era o padrinho. E aí o padrinho, em detrimento desse sentimento que porventura poderia ter em relação a sinhá Rita, de alguma forma poderia ajudá-lo, por influência dela, a convencer o pai a não voltar ao seminário. Então vejam que isso de alguma forma é uma reflexão que Damião faz, Ele não vai para casa de sinhá Rita, porque eu estou morrendo de saudade dela, porque era uma pessoa que vai fazer alguma coisa, mas porque ele viu meios de conseguir o que ele queria indo para a casa dela. Então ele foi esperto, pensou, raciocinou e viu que havia uma saída ali possível para o problema que ele estava enfrentando. E aí vamos dar continuidade, Ela fica espantada, fica reclinada, espantada com o fato de Damião: olá, Listiane, seja bem-vinda, boa noite. Fica ali muito preocupada com o fato de ele estar na casa dela, Então, vamos dar continuidade. Então, ela diz: Santo nome de Jesus, que é isto? Bradou sinhá Rita, sentando-se na marquesa, onde estava reclinada. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Damião acabava de entrar espavorido. No momento de chegar à casa, vira passar um padre e deu um empurrão à porta. Que fortuna não estava fechada a chave nem ferrolho. Depois de entrar, espiou pela rótula a ver o padre. Este não deu por ele e ia andando. Mas que é isto, senhor Damião? Bradou novamente a dona da casa, que só agora o conhecera. Que vem fazer aqui? Damião, trêmulo, mal podendo falar, disse que não tivesse medo, não era nada, ia explicar tudo. Descanse e explique-se. Já lhe digo, não pratiquei nenhum crime, isso juro, mas espere. Sinhá Rita olhava para ele espantada, e todas as crias de casa e de fora, que estavam sentadas em volta da sala, diante das suas almofadas de renda, todas fizeram para os bilros e as mãos parar. Sinhá Rita vivia principalmente de ensinar a fazer renda, crivo e bordado. Enquanto o rapaz tomava fôlego, ordenou às pequenas que trabalhassem e esperou. Afinal, Damião contou tudo, o desgosto que lhe dava o seminário, estava certo de que não podia ser bom padre, falou com paixão, pediu-lhe que o salvasse. Como assim? Não posso nada. Pode querendo. Não, replicou ela abanando a cabeça. Não me meta em negócios de sua família, que mal conheço. Então, seu pai...
que dizem que é zangado. Damião viu-se perdido. Ajoelhou-se aos pés, beijou-lhe as mãos, desesperado. Pode muito, sinhá Rita. Peço-lhe pelo amor de Deus, pelo que a senhora tiver de mais sagrado, por alma de seu marido, salve-me da morte, porque eu mato-me se voltar para aquela casa. Sinhá Rita, lisonjeada com as súplicas do moço, tentou chamá-lo a outros sentimentos. A vida de padre era santa e bonita, disse-lhe ela. O tempo lhe mostraria que era melhor vencer as repugnâncias e um dia, não nunca, nunca, redarguia Damião, abandonando a cabeça e beijando-lhe as mãos, e repetia que era a sua morte. Sinhá Rita hesitou ainda muito tempo, afinal perguntou-lhe por que não ia ter com o padrinho. Meu padrinho? Ele é ainda pior que papai. Não me atende, duvido que atenda ninguém. Não atende? Interrompeu sinhá Rita, ferida em seus brios. Ora, eu lhe mostro se atende ou não. Então, como eu tinha dito, anteriormente, quando Damião foge do seminário, ele fica perdido e ele vai à casa de sinhá Rita porque ele já tinha na intenção que ela seria a única pessoa capaz de convencer o padrinho João Carneiro a falar com o pai dele sobre não ter que voltar ao seminário. Então, assim, ele vai de propósito, ele sabe para onde ele ia e o que ele iria conseguir com aquilo. Sinhá Rita, e a gente percebe aqui, pela questão de as crias, que são as meninas que estavam ali trabalhando, fazendo os bordados ali para ela, fazendo as rendas, veja que no momento em que ele chega e que ela pede para ele se explicar, de uma maneira muito sutil, Machado de Assis ele já aponta que ela tinha uma personalidade, uma maneira de tratar essas crias, que eram essas meninas mais jovens que ficavam ali ajudando, fazendo esses bordados, de uma maneira mais dura. Veja que mesmo com a chegada dele, ela se empenha em dizer que elas voltassem a trabalhar, ou seja, elas não deveriam perder tempo prestando atenção na conversa entre eles. Ou seja, o objetivo dela era realmente excluí-las desse contato, porque o objetivo era que elas continuassem trabalhando. Então, de uma maneira muito sutil, a primeira vez que você lê o conto, você não imagina o que é que vai acontecer no final, Não dá logo de imediato, Machado de Assis não apresenta de imediato o comportamento severo, vamos dizer assim, de sinhá Rita. Na verdade, ele só dá um toque muito sutil, dizendo que ela já dá uma demonstração de que não queria que aquele trabalho fosse interrompido. Mas aí, o que acontece? O Damião, ele é muito esperto, porque como ele sabia que ela poderia influenciar João Carneiro, ele, de uma maneira muito vivaz, ele vai lá e diz o seguinte: ninguém é capaz de convencer, Ninguém é capaz de convencê-lo a fazer isso. E aí é quando ele, de alguma forma, mexe no ego de sinhá Rita. Ela sabia que tinha um certo domínio em relação a João Carneiro, Sabia que ele tinha algum tipo de sentimento em relação a ela. Então, ela imagina que tudo que ela pedisse, ele iria realizar. Então, no brio dela ali, ela sentiu que foi atacada. Como assim? Ele não vai fazer? Como que diz assim, eu tenho esse domínio sobre ele. Eu sou capaz de convencê-lo a ir conversar com seu pai, Então, ela se sente desafiada. E veja como o Damião soube usar com esse sentimento dela, de se sentir, vamos dizer assim, tão poderosa ali na relação com João Carneiro. Então, ele diz aquilo para justamente provocar nela uma reação de que ela pudesse ajudá-lo de alguma forma, visto que antes ele já tinha dito, a senhora pode fazer alguma coisa, e ela já tinha dito, não conheço bem o seu pai e sei que ele tem uma fama de ser zangado, Então, qual seria a forma de fazer com que essa mulher se envolvesse na história dele? Fazendo com que ela se sentisse, vamos dizer assim, chateada com o fato de não ter o pretenso domínio que ela tinha em relação a João Carneiro. Então, veja que é um jogo de manipulação, de confronto aí de mentes e de busca por interesses. O conto, se vocês forem observar, já desde essa primeira parte dele, ele se volta para essa questão dos interesses, da busca por interesses, do que você é capaz de fazer quando você quer realizar o seu objetivo. Muitas vezes você sim terá que usar pessoas,
mesmo que não de uma maneira severa, mas desde que você consiga realizar o que quer. Essa natureza, vamos dizer assim, não idealizada, né, de gente tão bobinha, de gente tão boazinha, que era tão usual nos personagens românticos idealizados como puros e perfeitos, Machado no realismo ele faz essa quebra, né? Essa quebra querendo mostrar que existe o conflito humano, que existem os interesses humanos e que muitas vezes o humano sim será egoísta para conseguir seus objetivos. Então, o realismo ele traz essa face, vamos dizer assim, mais negativa, ele põe à mostra essa face negativa dos personagens justamente porque se opõe a esse ideal romântico de anjo, de beatitude, né, que era tão mais colocado em voga no movimento anterior. Então aqui a gente já percebe que existe uma rispidez da parte dela. Olá, Elaine, seja bem-vinda. Há uma rispidez da parte dela em relação às crias, né, que estão ali, que são chamadas de crias, que estão ali fazendo os bordados, e percebe-se que ela que se sentia tão poderosa agora está sendo de alguma forma manipulada pelo Damião, né, que faz aqui esse jogo entre ela e João Carneiro. Mas vamos continuar aqui na leitura. Então ele vai e coloca assim. Sim, e fora que ele fica dizendo, né, que vai se matar, isso, aquilo, ele faz todo um drama, né, para chamar a atenção de Sinhá Rita. Então, Sinhá Rita, lisonjeada com as súplicas do moço, tentou chamá-lo a outros sentimentos. E aí ela vai falar da vida de padre, que podia ser boa, e ele nega, dizendo que não. E depois, na parte onde eu parei, começa assim. Chamou um moleque. Não, vou começar daqui, gente. Não atende, interrompeu Sinhá Rita, ferida em seus brios. Ora, eu lhe mostro se atende ou não. Veja, então se tornou uma questão pessoal para ela, né? Chamou um moleque e bradou-lhe que fosse a casa do senhor João Carneiro. Chamá-lo já e já. E se não estivesse em casa, perguntasse onde podia ser encontrado e corresse a dizer-lhe que precisava muito lhe falar imediatamente. Anda, moleque. Damião suspirou alto e triste. Ela, para mascarar a autoridade com que dera aquelas ordens, explicou ao moço que o senhor João Carneiro fora amigo do marido e arranjara-lhe algumas crias para ensinar. Depois, como ele continuasse triste, encostado a um portal, puxou-lhe o nariz, rindo. Ande lá, seu padreco. Descanse que tudo há de se arranjar. Sinhá Rita tinha 40 anos na certidão de batismo e 27 nos olhos. Era apessoada, viva, patusca, amiga de rir, mas quando convinha, brava como um diabo. Olha, gente, essa descrição de Sinhá Rita, né, mostra esse antagonismo, né, de sentimentos da própria personalidade dela, seja amiga, patusca, né? A gente sempre vê essa expressão, essa palavra patusca nos contos de Machado de Assis, é bem comum, né? E ele coloca aqui, era apessoada, viva, ou seja, ela era uma mulher até bonita, interessante, tinha uma certa jovialidade, mas quando ele coloca aqui que ela podia ser brava como o diabo, ele já está dizendo, ó, ela já deu aquele alerta ali na frente, agora eu estou descrevendo quem é realmente a Sinhá Rita, né? Tão brava como o diabo, então isso já dá uma pista aqui para o leitor do que pode acontecer na sequência. Quis alegrar o rapaz e, apesar da situação, não lhe custou muito. Dentro de pouco, ambos eles riam, ela contava anedotas e pedia-lhe outras que ele referia com singular graça. Uma destas, estúrdia, obrigada a trejeitos, fez rir a uma das crias de Sinhá Rita. Quis esquecer o trabalho para mirar e escutar o moço. Sinhá Rita pegou de uma vara que estava ao pé da marquesa e ameaçou-a. Lucrécia, olha a vara. É a primeira vez que a palavra vara, que é o título, né, que tem no título do conto, é citada aqui no texto. Ele lá brincando, fazendo as anedotas, a menina achou engraçado, parou de fazer o que estava fazendo para rir e imediatamente ela já ameaça com essa vara. A pequena baixou a cabeça parando o golpe, mas o golpe não veio. Era uma advertência.
Se a noitinha-tarefa não estivesse pronta, Lucrécia receberia o castigo do costume. Damião olhou para a pequena. Era uma negrinha, magricela, um frangalho de nada, com uma cicatriz na testa e uma queimadura na mão esquerda. Que esses traços aqui da descrição de Lucrécia já mostram que ela sofria maus tratos, né? Que ela realmente sofria violência física. Essa questão da mão queimada, né? Do ferimento, da cicatriz na testa, já dão essas indicações de que a menina era maltratada. E aqui ele coloca o seguinte: contava 11 anos. Damião reparou que tossia, mas para dentro, surdamente, a fim de não interromper a conversação. Teve pena da negrinha e resolveu apadrinhá-la, se não acabasse a tarefa. Sinhá Rita não lhe negaria o perdão. Demais ela rira por achar-lhe graça, a culpa era sua, se a culpa em ter xiste. Nisto chegou João Carneiro, empalideceu quando viu ali o afilhado e olhou para Sinhá Rita, que não gastou tempo com preâmbulos. Disse-lhe que era preciso tirar o moço do seminário, que ele não tinha vocação para a vida eclesiástica e antes um padre de menos que um padre ruim. Cá fora também se podia amar e servir a Nosso Senhor. João Carneiro, assombrado, não achou que replicar durante os primeiros minutos, afinal, abriu a boca e repreendeu o afilhado por não ter vindo incomodar pessoas estranhas. Por ter vindo incomodar pessoas estranhas, e em seguida afirmou que o castigaria. Qual castigar, qual nada, interrompeu Sinhá Vitória. Sim, Vitória, eu tô com o negócio ainda do passado. Sinhá Rita. Castigar por quê? Vá falar com seu compadre. Não afianço nada, não creio que seja possível. Então, a gente já vê aqui uma aparição de João Carneiro desesperado, vendo o menino ali incomodando e já reclamando com ele por ele estar ali naquela situação. E depois o que é que vai acontecer? Ele fica todo ali desconcertado com a situação. Ela insiste muito para que ele realmente vá até a casa do pai do menino e dê um jeito, né? Se vire aí, João Carneiro, que eu quero que você dê um jeito de me fazer com que esse menino não volte ao seminário. Então aquilo se tornou uma questão de honra para ela. E na continuação diz assim: João Carneiro não se animava a sair, nem podia ficar. Estava entre um puxar de forças opostas. Não lhe importava, em suma, que o rapaz acabasse clérigo, advogado ou médico ou qualquer outra coisa, vadio que fosse. Mas o pior é que lhe cometia uma luta ingente com os sentimentos mais íntimos do compadre, sem certeza do resultado. E se fosse negativo, outra luta com Sinhá Rita, cuja última palavra era ameaçadora. Digo-lhe que ele não volta. Então ela já tinha determinado ali que ele não ia voltar, então João Carneiro que desse um jeito de resolver o problema. Tinha de haver por força um escândalo. João Carneiro estava com a pupila desvairada, a pálpebra trêmula, o peito ofegante. Os olhares que deitava Sinhá Rita eram de súplica, mesclados de um tênue raio de censura. Por que não pedia outra coisa? Por que não ordenava que fosse a pé, debaixo de chuva, Tijuca ou Jacarepaguá? Mas logo persuadiu ao compadre que mudasse a carreira do filho. Conhecia o velho, era capaz de lhe quebrar uma jarra na cara. Ah, se o rapaz caísse ali, de repente, apoplético, morto, era uma solução cruel, é certo, mas definitiva. Então, para a gente ter uma ideia de quanto aquilo ali foi um grande problema, uma bomba ali nas mãos de João Carneiro, ele já fica aqui super preocupado. Ter que enfrentar o pai desse rapaz vai ser um negócio muito sério para mim. Era melhor até que o menino morresse, caísse duro aqui, por pior que fosse, mas desde que eu não tivesse que ir lá até o pai dele para tentar convencê-lo a não voltar ao seminário. Então, insistiu Sinhá Rita. Ele fez um gesto de mão que esperasse. Coçava a barba procurando recurso. Deus do céu! Um decreto do Papa dissolvendo a igreja, ou pelo menos extinguindo os seminários. Faria acabar tudo em bem. João Carneiro voltaria para casa e ia jogar os 3 setes. Imaginai que o barbeiro de Napoleão era encarregado de comandar a batalha de Austerlitz. Mas a igreja continuava. Os seminários continuavam, o afilhado continuava cosido à parede, olhos baixos esperando, sem solução, apoplética. Vá, disse Sinhá Rita, dando-lhe o chapéu e a bengala. Não teve remédio. O barbeiro meteu a navalha no estojo, travou da espada e saiu à campanha. Damião respirou exteriormente e deixou-se estar na mesma, olhos fincados no chão, acabrunhado. Sinhá Rita puxou-lhe desta vez o queixo. Ande jantar.
Deixe-se de melancolias. A senhora crê que ele alcance alguma coisa? Há de alcançar tudo, redarguiu Rita, cheia de si. Ande, que a sopa está esfriando. Apesar do gênio galhofeiro de sinhá Rita e do seu próprio espírito leve, Damião esteve menos alegre ao jantar que na primeira parte do dia. Não fiava do caráter mole do padrinho. Contudo, jantou bem e, para o fim, voltou às pilheiras da manhã. À sobremesa ouviu um rumor de gente na sala e perguntou se o vinham prender. Hão de ser as moças. Levantaram-se e passaram à sala. As moças eram 5 vizinhas que iam todas as tardes tomar café com sinhá Rita e ali ficavam até ao cair da noite. As discípulas, fim do jantar delas, tornaram as almofadas do trabalho. Sinhá Rita presidia a todo esse molherio de casa e de fora. O sussurro dos bilros e o palavrear das moças eram ecos tão mundanos, tão alheios à teologia e ao latim, que o rapaz deixou-se ir por eles e esqueceu o resto. Durante os primeiros minutos, ainda houve da parte das vizinhas certo acanhamento, mas passou depressa. Uma delas cantou uma modinha ao som da guitarra, tangida por sinhá Rita, e a tarde foi passando depressa. Antes do fim, sinhá Rita pediu a Damião que contasse certa anedota que lhe agradara muito. Era tal que fizera rir Lucrécia. Ande, senhor Damião, não se faça de rogado que as moças querem ir embora. Vocês vão gostar muito. Damião não teve remédio senão obedecer. Malgrado o anúncio e a expectação que serviam a diminuir o xiste e o efeito, a anedota acabou entre risadas das moças. Damião, contente de si, não esqueceu Lucrécia e olhou para ela, a ver se ria também. Viu-a com a cabeça metida na almofada para acabar a tarefa. Não ria, ou teria rido para dentro, como tossia. Que até essa expressão que ele coloca aqui, que ela tossia para dentro, era justamente para evitar chamar atenção, fazer barulho e desagradar a sinhá Rita. Saíram as vizinhas e a tarde caiu de todo. A alma de Damião foi se fazendo tenebrosa antes da noite. Que estaria acontecendo? De instante a instante ia espiar pela rótula e voltava cada vez mais desanimado, nem sombra do padrinho. Com certeza o pai fê-lo calar, mandou chamar 2 negros, foi à polícia pedir um pedestre e aí vinha pegá-lo à força e levá-lo ao seminário. Damião perguntou assim a Rita se a casa não teria saída pelos fundos. Correu ao quintal e calculou que podia saltar o muro. Quis ainda saber se haveria modo de fugir para a Rua da Vala, ou se era melhor falar a algum vizinho que fizesse o favor de o receber. O pior era a batina. Se sinhá Rita lhe pudesse arranjar um rodaque, uma sobrecasaca velha, sinhá Rita dispunha justamente de um rodaque, lembrança ou esquecimento de João Carneiro. Tenho o rodaque do meu defunto, disse ela rindo. Mas para que está com esses sustos? Tudo há de se arranjar, descanse. Então ela está muito tranquila ali, né? Porque ela tinha realmente ali o domínio que João Carneiro moveria suas terras para resolver aquele problema. Já Damião estava bem preocupado, porque sabia da personalidade do pai e pensou que o pai pudesse ir buscá-lo lá na casa de sinhá Rita à força. Nesse meio termo, a gente percebe aqui que mais quando ela pede para que ele contasse a anedota engraçada que Lucrécia anteriormente tinha rido, que já havia sido chamada a atenção. Olá, Pedro, seja bem-vindo. Que tinha chamado a atenção, a gente já percebe aqui claramente que ele fica, vamos dizer assim, ele fica olhando para Lucrécia, pensando no seguinte: será que agora ela riu? E a gente vê que essa menina sempre tossindo para dentro. Ela estava, na verdade, muito preocupada, porque ela precisava terminar o trabalho. Lembro que lá a gente já tinha essa informação de que ela iria levar lá como castigo a vara, caso não finalizasse o trabalho dela durante aquele dia. Então ela já vivia dentro daquele sistema de opressão. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu achei que esse conto ele tem um padrão muito parecido com o pai contra a mãe, né? Que a gente percebe que tem essa questão do fazer uma coisa com o outro, né? E prejudicar, vamos dizer assim, por exemplo, no caso do pai contra a mãe, a negra que era fujona, né, que tinha sido capturada pelo personagem lá, ele, que é o Cândido, né? Ele pega ela ali pensando nele, ele queria salvar o filho dele, então ele um pouco se importou com a situação do filho da escrava que ela acabou abortando, né, no pai contra a mãe. Aqui a gente vai ver algo bem semelhante aqui, Machado de Assis usando essa ideia assim muito semelhante e fazendo a gente refletir sobre essa situação da escravidão
já no século XIX, né? Nesse período aqui, em que a gente vê que existia uma mentalidade, e eu até vi uns textos nos artigos falando sobre esse conto, que fala sobre que já desde esse período a gente já tinha essa questão do racismo tão impregnado estruturalmente, e Machado de Assis já apontava essas questões mesmo antes disso vir à tona anos depois, né, com tantas questões envolvendo esse tipo de comportamento. Então, se a gente está o conto foi feito justamente nesse período de transição, né, e ele quer apontar essa questão da República, né, nesse período de transição da República, a gente vê o seguinte, a gente vê que ele diz assim, olha, de repente o novo, essa ideia nova, ela pode não ser tão nova assim. Você pode proclamar e falar e defender uma ideia nova, mas será que ela vai ser de fato usada na prática? Será que se você tiver que de alguma forma ter que abrir mão de alguma coisa sua, você abrirá mão para defender essa ideia? Então isso é uma reflexão que Machado coloca aqui muito claramente no texto, né? É só a gente prestar um pouco mais de atenção que a gente vê todo esse traço aqui. Então, para a gente finalizar, já está já no finalzinho do conto, vamos chegar na parte final, né? Que é o grande clímax da história. Quando diz assim, Damião acabou de ler a carta. Afinal, à boca da noite, apareceu um escravo do padrinho com uma carta para a Sinhá Rita. O negócio ainda não estava composto. O pai ficou furioso e quis quebrar tudo. Bradou que não, senhor, que o Peralta havia de ir para o seminário, ou então metia-o no aljube ou na presiganga. João Carneiro lutou muito para conseguir que o compadre não resolvesse logo, que dormisse à noite e meditasse bem se era conveniente dar à religião um sujeito tão rebelde e vicioso. Explicava na carta que falou assim para melhor ganhar a causa. Não a tinha por ganha, mas no dia seguinte iria ver o homem e teimar de novo. Concluía dizendo que o moço fosse para a casa dele. Damião acabou de ler a carta e olhou para Sinhá Rita. Não tenho outra tábua de salvação, pensou ele. Olha, né? Sinhá Rita mandou vir um tinteiro de chifre e na meia folha da própria carta escreveu essa resposta. Joãozinho, vê como é que ela usa, o diminutivo, né? Joãozinho, ou você salva o moço, ou nunca mais nos vemos. Então, veja a chantagem emocional aqui que a Sinhá Rita fez com o João Carneiro. Então, a gente vê que esse conto tem os personagens nessa triangulação, né? Que tem o João Carneiro, a Sinhá Rita e o Damião. Existe um jogo de interesses e de influências e de manipulações. Um manipulando o outro para atingir o objetivo. Cabendo a João Carneiro manipular o pai de Damião, né? Então a gente vê que tem esse jogo aqui de interesses. Quando chega já nessa partezinha aqui final, ele diz assim: hão de ver para quanto presto. Não, eu não sou de brincadeiras. Isso aí é fala de Sinhá Rita. Era a hora de recolher os trabalhos. Sinhá Rita examinou-os, todas as discípulas tinham concluído a tarefa. Só Lucrécia ainda estava almofada, meneando os bilros, já sem ver. Sinhá Rita chegou-se a ela, viu que a tarefa não estava acabada, ficou furiosa e agarrou-a por uma orelha. Ah, malandra! Nanhã, acho que é assim que fala isso. Pelo amor de Deus, por Nossa Senhora que está no céu. Malandra, Nossa Senhora não protege vadias. Lucrécia fez um esforço, soltou-se das mãos da senhora e fugiu para dentro. A senhora foi atrás e agarrou-a. Anda cá, minha senhora me perdoe, não perdoo não. E tornaram ambas à sala, uma presa pela orelha, debatendo-se, chorando e pedindo, a outra dizendo que não, que a havia de castigar. Onde está a vara? A vara estava à cabeceira da marquesa, do outro lado da sala. Sinhá Rita, não querendo soltar a pequena, bradou ao seminarista. Senhor Damião, dê-me aquela vara, faz favor. Damião ficou frio. Cruel instante. Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Sim, tinha jurado apadrinhar a pequena, que por causa dele atrasara o trabalho. Dê-me a vara, senhor Damião. Damião chegou a caminhar na direção da marquesa.
A negrinha pediu-lhe então por tudo que houvesse mais sagrado, pela mãe, pelo pai e por Nosso Senhor. Me acuda, meu senhor moça. Sinhá Rita, com a cara em fogo e os olhos esbugalhados, instava pela vara, sem largar a negrinha, agora presa de um acesso de tosse. Damião sentiu-se compungido, mas ele precisava tanto sair do seminário. Chegou à marquesa, pegou na vara e entregou-a a Sinhá Rita. E assim o conto é finalizado, ou seja, o conto finaliza com o momento em que Damião, indo de encontro ao seu desejo, vamos dizer assim, a sua ideia anterior, que era de ajudar a Lucrécia, porque se sentiu responsável pelo fato dela ter parado para rir da anedota, agora ele se viu entre a tal da cruz e a espada, né? Ele pensando nele, ele fez a opção por ele e não ajudou Lucrécia ali de ser castigada em relação... Ah, já leu, Jairinho? Muito bom esse conto, não é? Boa noite. Boa noite. Então, é justamente esse momento em que ela é castigada. Então, se a gente for analisar, né? Eu, quando li o conto, de tanto a gente ir lendo os contos de Machado de Assis, eu meio que já esperava que o Damião fosse fazer isso, né? Quando eu li o conto pela primeira vez, porque eu já tinha lido outros contos de Machado de Assis, então eu fiquei com essa impressão, ele vai acabar, né? Entre ele, porque Machado de Assis usa muito isso, né? Quando chega a situação final, assim, em que a pessoa precisa decidir entre si e uma causa ou uma ideia que ela acredita, a pessoa acaba escolhendo a si própria. Então, isso é comum em algumas histórias de Machado de Assis. Então, eu imaginei, nossa, ele se apiedou tanto da menina, mas no final, quando ele pensou, se eu não der essa vara, eu vou perder esse carinho, essa atenção que Sinhá Rita está me dando e provavelmente ela não vai mais me ajudar a convencer meu pai a sair do seminário, né? Por intermédio de João Carneiro. Então, tudo foi ali pensado. Então, entre a menina apanhar e ele ter que voltar para o seminário, ele pensou nele e acabou entregando a vara para Sinhá Rita. Às vezes não é tão fácil numa primeira leitura. É verdade. Porque assim... a leitura de Machado de Assis a gente vai lendo, por isso que eu sempre digo que quem quer realmente iniciar nessa leitura de Machado de Assis é muito melhor que faça isso por meio dos contos inicialmente, que são textos menores. Até porque a gente também vai perceber que existe toda uma característica aqui de linguagem que é própria do século XIX, então palavras que muitas vezes caem em desuso ou são escritas de uma forma diferente, né? A construção do texto, né? Da estrutura do texto, muitas vezes de uma maneira inversa, que traz um pouco de dificuldade, porque não é tão comum a que nós utilizamos com mais frequência hoje em dia, mas nada que vamos dizer assim, com uma certa rotina, com um certo esforço, a gente não vá se acostumando e vá percebendo. Porque assim, muitas coisas que ele escreve tem uma relação muito direta com o tempo dele. Então, ao mesmo tempo que você faz esse trabalho de análise literária, de interpretação da história, das simbologias que aparecem no texto, você precisa atrelar ao contexto histórico. Porque, na verdade, essa ironia, essa crítica, não é? Esse sarcasmo de Machado de Assis sempre foi utilizado de maneira simbólica, né, dentro do texto, mas sempre se referindo também a alguma situação histórica do seu tempo. Então, se ele quer, por exemplo, nesse conto em específico, a gente vê o quanto ele tem uma preocupação em falar sobre o que seriam essas novas ideias de uma república, né, que se mostra tão voltada para a liberdade. Será que são só ideias ou na prática as pessoas continuam tendo essa visão mais, vamos dizer assim, racista, né, e que entende o outro como sendo objeto e sendo aquele que deve ser torturado e subjugado por mim? Então, para ele não seria só a passagem de um regime para o outro, né, mas ele percebe que essa ideologia já estava de alguma forma enraizada dentro da sociedade e que não seria simplesmente uma mudança de regime que iria alterar totalmente o curso, a forma como as pessoas usualmente se relacionavam na sociedade. Então, é importante a gente perceber bastante isso. Verdade, os contos de Machado de Assis são maravilhosos. Que acha das crônicas de Machado?
Já li algumas, não sou uma grande leitora de crônicas de Machado, sempre li mais contos e romances. Mas já li algumas contas, aliás, algumas crônicas, gostei sim das crônicas que eu li, né? Eu assim gostei, ele sempre muito preocupado, né, em sempre demonstrar esse contexto político, histórico, em fazer essa crítica. E assim, eu vejo assim que não é à toa que Machado de Assis é considerado, né, um dos grandes expoentes da literatura brasileira, assim, algo que ele conquistou num período em que não existia as redes sociais para divulgar o trabalho dele, mas ele ganhou uma notoriedade muito grande para a gente ver dentro do contexto em que ele viveu, da própria condição dele, né, de ser um homem mulato, e veja que ele se sobrepôs a toda essa situação aí, ele conseguiu se sobressair, na verdade, né, sobressair seria a palavra mais adequada, e conseguir a notoriedade e ser reconhecido pelo trabalho dele, né? Então, de várias leituras, de um entendimento do mundo e de uma crítica, ou seja, ele não foi indiferente ao seu tempo, né? Ele criou essas histórias, publicou essas histórias, mas sempre mexendo com com as ideias do seu leitor, fazendo esse leitor perceber, de alguma forma interferir ou criticar. Eu acho que a leitura, ela tem esse papel, né? Que esse papel de fazer a gente pensar, refletir. Até um texto como esse, que a gente viu que foi escrito, né? Pela primeira vez ele foi publicado em 1891. Veja que bastante tempo. Mas veja que ele ainda se torna muito atual em termos dessa mensagem que Machado deixa aqui, desse pensamento muitas vezes cristalizado. A gente pode entender que, infelizmente, estamos em pleno século XXI e muitas situações desse pensamento, essa teologia do subjugar ou do escravizar de uma maneira, vamos dizer assim, até um pouco mais sutil ou velada, ainda existem na nossa sociedade. Esse preconceito, essa questão, que faz parte da natureza humana. Na verdade, o que ele queria mostrar era essa natureza humana, né? Que é capaz, sim, de ser cruel, que é capaz de ser egoísta, e assim vai. Sim, Machado é muito atual. Eu acredito que ele realmente merece essa notoriedade, né? Não tem como a gente ler um texto de Machado e não conseguir perceber o quanto ele captou ali, né, de maneira criteriosa, aspectos que ainda hoje são debatidos e que são importantes, mesmo na atualidade, né? Então isso faz dele realmente um gênero da nossa literatura brasileira. Então, gente, na próxima quarta-feira, eu já tinha combinado com vocês, nós vamos fazer a live sobre o romance, né, que é Ana Karenina, ou Karenina, né, colocaram agora uma nova escrita da palavra para se aproximar um pouco mais do russo, que é de Tolstói. Vai ser na quarta-feira, e na quinta-feira nós vamos ter um outro conto. Quem quiser sugerir contos, pode mandar direct, se tiver no grupo desculpa, do WhatsApp ou do Telegram, pode mandar sugestões também, porque na quarta-feira fica sempre um romance que a gente analisa, e na quinta-feira, que é a leitura do conto e a análise de um conto. Tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês e até o nosso próximo encontro. Beijo!